No capítulo 6, o caso de Bartleby. Você consegue, Adriana. Eu consigo, porque a minha língua ela enrola. Ele traz 2 crônicas, que é uma de Melville Bartleby. Não, peraí, corta de novo. Esse vai ser o teaser da abertura, com certeza. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. O livro de hoje é Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Não faço a menor ideia de como se fala. Byung-Chul Han. Então a gente vai tratar esse autor coreano como Han. Talvez seja a parte mais fácil do nome dele. E foi uma escolha da Júlia. Sim, Sociedade do Cansaço. Esse livro, eu ouvi falar dele num curso ano passado, de gerenciamento de projetos inovadores. E fiquei com ele na cabeça, guardei e queria muito ler. Adorei o livro. Tem tudo a ver com um estilo meu de pensamento também, assim, que é esse questionamento da sociedade. E já tô lendo o segundo dele também, que eu acho super válido depois a gente falar do segundo. Mas seguindo, vamos lá. Sociedade do Cansaço. Você pensa, meu Deus, vou cansar até de ler. Não, não vai. Ele é bem pequenininho. É um livro simples da editora Vozes. Simples não, é um livro fino da editora Vozes. Ele custa R$20. Você não dá nada pelo livro. Olhando de fora. Mas na hora que você começa, você não para. Você só para de ler esse livro quando ele termina. E cada capítulo tem um conteúdo diferente. E quando você começa na Sociedade do Cansaço, você pensa, meu Deus, que tristeza, a Sociedade do Cansaço é isso. Mas ele termina trazendo uma visão positiva. Então eu acho válido a gente olhar isso. Sociedade do Cansaço, meu Deus, não vou nem ouvir esse podcast, olha só o nome, já cansei. Não, não é dessa visão. Ele traz extremamente conteúdo sociológico mesmo, filosófico, da questão da sociedade, como isso tem interferido no nosso pensar, no nosso agir. E a gente pensa que só no visão negativa, não, ele dá uma subida e a gente agora vai começar e entrar para vocês entenderem isso aí. O Han, é importante falar só um pouquinho da história dele. Ele era metalúrgico, metia a mão na massa e em determinado momento da história dele, ele se tornou professor da Universidade de Berlim, que é onde ele ensina hoje. Por isso é tão inquietante esse livro, porque ele também sai falando... Ele leu muito, tem muito conhecimento, então ele não concorda às vezes com Foucault, ele não concorda com Hannah Arendt, Walter Benjamin para ele é atual. Então existem determinados conceitos que a gente vai ver desconstruído e ao mesmo tempo ele nos desnuda, porque todo um instante que eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando, meu Deus, esse cara me conhece, ele tá na minha vida. Porque é uma vida muito atual. Esse filósofo, sociólogo, não sei, tô perdida nos dois. O livro é mais de filosofia, mas ele é professor... E é legal você me contar essa história, eu não sabia dessa história dele. Eu realmente queria ler o livro porque foi uma referência num curso que eu fiz. E o fato dele ter trabalhado no mercado, estado no mundo do trabalho e hoje estar no mundo acadêmico, traz essa bagagem interessante dessa dualidade também, né? Então, e essa congruência de você ter um tempo como trabalhador, como funcionário, como, né, no mundo do trabalho, e hoje está podendo fazer essa visão de observação do mundo acadêmico, dessa análise. Ele é professor de filosofia e estudos culturais na Universidade de Berlim. Ótimo. Só pra gente... Seguindo, então vamos para o primeiro capítulo. O título do primeiro capítulo é A Violência Neuronal. Uau, o que seria isso? Ele faz um estudo e traz que antigamente a gente tinha questões de bactericidas, virais, eram os nossos grandes medos da sociedade. Eram questões que traziam possibilidades de acabar com a extinção da humanidade por meio de bactérias ou vírus, e que hoje os grandes problemas da humanidade estão neurológicos, que seriam os problemas da depressão, da hiperatividade, dos transtornos mentais, né? E então, assim, e ele tenta trazer o porquê que isso tem acontecido hoje. Então, se no século XX você tinha uma sociedade que ele considera imunológico, é bem interessante porque o tempo todo ele faz essa relação entre imunológico e não imunológico. Imunológico por quê? Porque o que vem de fora para dentro, então são as bactérias, são os vírus, são todos, é o outro que nos ataca. E hoje não é o outro
que nos ataca, não é a ameaça que vem de fora, não é a vacina que eu tomo para gripe, não é a vacina que eu tomo contra o sarampo o problema. Apesar da gente agora ter uma epidemia de sarampo gigantesco no norte, né? Mas os problemas da sociedade, elas são de dentro para ela mesma, são quase como doenças autoimunes. A gente conversou sobre isso, autoimune. Por quê? Porque vem de dentro da pessoa e que, vamos dizer, paralisa ou mesmo cria um tilt, né, no cérebro da pessoa, que ela não consegue manter mais aquele andamento da vida. E por que isso estaria acontecendo? Ele responde que é pelo excesso de positividade. Eu lembrei até de uma pilha. Como pode tanto excesso de um lado só e não ter o negativo? Então, ao olhar dele, é que quando a gente traz um excesso de positividade, quando a gente começa a ir para um lado só, ele não vai trazer a diferença, a exclusão, a rejeição, o contrário de si. Então, a visão dele é essa, a gente está numa busca de excesso de positividade e que isso acarreta nos problemas, no tilt do cérebro e que causam os problemas mentais, neurais. Não, na hora que eu tava lendo, eu fiquei pensando, mas que raio é esse de positividade? Positividade é essa nossa vida de ver tudo, assim, tudo é possível. É o Yes We Can da campanha do Barack Obama. Essa positividade não existe limite para os meus desafios. E se eu não consigo, e se não existe limite, de quem é que é o problema? O problema sou eu. Eu não me esforcei demais, eu não me dediquei o suficiente, eu gastei o meu tempo livre assistindo Netflix quando eu deveria estar estudando. Então, essa positividade que é um perigo, que é toda a análise do livro. Assim, eu posso passar o tempo todo achando que eu sou invencível? Eu não sou um super-homem. Nem uma super-mulher. Então, ele diz que esse exagero na positividade, ele gera estados patológicos. E quando você é extremamente positivo, você busca o igual, você busca o outro, que seja parecido com você, até para você poder conseguir avançar. E ele diz que quem vive do igual, também perece pelo igual. Então, hoje existe uma super informação para tudo, você tem uma super exposição a todas as notícias. Então, assim, se a gente quiser saber o que está acontecendo agora em Berlim, a gente entra no Google e consegue ver. Às vezes consegue ver o tempo, o clima. E você tem informação para tudo. Num jornal você consegue saber de muita coisa, coisas que não têm links entre si. Isso cria esse problema porque a nossa defesa enquanto ser humano, ela fica anulada, que você não se defende mais. Então, você tem muita informação, você absorve aquela informação, você se torna, às vezes, um ser humano passivo. E quando você tem essa passividade, como é que você reage a isso? Ou então muito ativo sobre aquilo que você acha que pode conseguir fazer. É tanta atividade que às vezes você não tem nem tempo de analisar as coisas, perceber, né? Ele fala aqui que o igual não leva à formação de anticorpos. E se os algoritmos, se a sociedade me coloca sempre no igual, mais do mesmo, mais daquilo que se espera viver, ter, comprar e ser, eu não crio a divergência que me traz aprendizado, que me muta, que me faz a mutação, porque eu aprendi com o outro, porque eu aprendi com o diferente, porque eu trouxe um conhecimento do positivo e do negativo para virar uma outra coisa, um outro ser. Então é tanto do mesmo, por isso que a gente tem as vacinas, a gente não está deixando chegar. A gente não está deixando mais chegar à alteridade. E aí, com isso, eu estou tendo um excesso do mesmo. E aí vai chegando a um ponto que ele diz que é os transtornos que a gente está tendo esse... Por quê? Porque aí a gente tem a tentativa de sair disso, porque eu não estou sendo aquilo tudo que se espera de mim. Eu vou confessar, eu tive que ir no dicionário buscar o significado da palavra alteridade. Alteridade. Característica, estado ou qualidade de ser distinto e diferente, de ser outro. Se vocês me permitirem, eu vou contar um pouco de uma história pessoal sobre essa questão de o igual não leva à formação de anticorpos. Eu tive 4 abortos antes dos meus 2 filhos. E eu só consegui ter os meus 2 filhos por um tratamento inovador, um tratamento que os ginecologistas, de uma forma geral, eles não acreditam, que é um tratamento imunológico. Por quê? O que acontecia? Como eu e meu marido somos extremamente compatíveis, biologicamente, imunologicamente nós somos compatíveis, eu poderia doar um rim pra ele? Não, ele não é meu primo, tá? A família dele é do Sul, a minha é do Norte e do Rio de Janeiro. Mas nós, de alguma forma, somos extremamente compatíveis. Nós temos só 3% de incompatibilidade. Então, o que acontece? Quando o espermatozoide entrava no meu organismo para poder fecundar o óvulo, esse espermatozoide, meu corpo não atacava. Então, como ele não atacava, não criava anticorpos.
E aí, o espermatozoide que não criava anticorpos, que fecundava um óvulo, criava um ser diferente de mim e do André. E como criava um ser diferente, meu corpo pensava, é um câncer. E ele atacava até morrer. Então, assim, eu perdi 4 bebês. Por quê? Porque justamente isso, o igual não leva a formação de anticorpos. E aí, com as vacinas que eu fiz, algumas vacinas até com o próprio leucócitos do André, meu corpo passou a reconhecer o DNA, não sei explicar se é DNA, mas começou a reconhecer ele como um ser estranho. Então, quando o espermatozoide entrava, esse espermatozoide era atacado, gerava anticorpo, ele fecundava o óvulo e criava um bebê, um zigoto com anticorpos. Que significa que quando a gente, então, tem uma alteridade, uma diferença, quando a gente tem um ataque, que a gente consegue formar um ser. Exatamente. Então, os meus 2 filhos, eles são frutos justamente disso. Da diferença. Da diferença. Porque da diferença que se cria alguma coisa. Isso. Então, assim, agradeço vocês por ouvirem esse pedacinho da minha história, que me deixou até emocionada, fiquei até nervosa agora. Ai, que lindo! Que incrível! Por isso que eu falo, você é uma mulher maravilhosa. Não, somos todos. Somos uma parceria que eu fico muito feliz. Então é isso. Então, quando ele trata que é extremamente positivo, ele está dizendo o seguinte: você o tempo todo tem que estar no top, você tem que ser maravilhoso, você tem que ser perfeito, você tem que vencer, e você não se permite um pouco da sombra, que é o que a Júlia vive falando, né? Temos que ter sombra, temos que ter sombra. Porque só na sombra a gente sabe identificar a luz. Porque se a gente sempre tá o tempo todo olhando para tudo que é positivo, cadê o negativo que te faz um ser? Porque somos humanos, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa área. Vamos seguir aqui no livro. Então, que ele traz essa visão de que o problema hoje, que seria a violência neuronal, o que está acontecendo? A sociedade está sendo violenta com o nosso cérebro. Nós estamos sendo violentos com nós mesmos. Porque a sociedade somos parte da sociedade, é isso que você quis trazer, né? A visão, a sociedade, eu quis dizer da sociedade no sentido de que socialmente, né, humanidade, quantidade, se acredita que está afetando o indivíduo. Porque quando você tem parâmetros de metas, por exemplo, você tem meta pra tudo, você tem... porque eu não quero colocar externo, porque o problema não é externo, não é a sociedade, somos nós. Somos nós, porque nós fazemos parte da sociedade. Eu acho melhor você cortar essa parte da sociedade pra você falar de novo. Você não acha melhor? Por quê? Porque você está dizer que a sociedade está nos afetando. Porque tudo dele é interno. É interno, mas a sociedade no sentido que somos uma quantidade grande de pessoas, mas somos parte desse meio. É como se fosse um meio afetando o indivíduo, mas somos parte do meio. Então, porque a gente construiu esse meio. Nós somos essa dualidade, somos o todo e um só. E o um tá no todo e o todo tá no um, né? Eu acredito mais ou menos nisso. E isso é meio espiritualidade, né? Que somos todos um, né? Mas enfim. E aí, seguindo, então aí ele fala dessa dualidade, do inimigo e amigo, interior e exterior, né? A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. De violência, porque ela é invisível. Porque a gente quer simplesmente negar a negatividade, negar essa visão. A incapacidade de fazer alguma coisa. Isso, não, a nossa humanidade, porque estamos chegando no ponto que somos yes, we can, tudo. E aí, até onde a gente consegue ir nessa velocidade do fazer, ou da quantidade, ou da capacidade, que a gente chega numa estafa. Mas é a questão do esgotamento e do cansaço, né? Hoje a sociedade é uma sociedade que nos esgota, que nos cansa. Porque muitas vezes não tem sentido do que está fazendo, né? Porque a gente quer justamente alcançar essas metas, alcançar, assim, um atleta de ponta, como é que é a palavra? Quando o atleta ele é de ponta, ele tá... Os altos índices, como é que a gente fala isso? Não sabe? Não sei. O topo? Não sei. Tô tentando lembrar. Então, assim, dentro da violência da positividade, ela desenvolve uma sociedade permissiva e pacificada. Então, ela essa violência, ela se torna invisível. Porque quando você olhava lá atrás... Não. Só pra fechar aqui, que a gente já tá indo pro próximo capítulo, mas só pra fechar eu vejo que ele fala assim, a violência neuronal, que é o título do capítulo, não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema, já não é pela visão do outro, né, assim, é antes uma violência sistêmica, que é dentro do próprio sistema, né, sistêmica. Isso é uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto a TDAH, e aí ele fala, né, do burnout, é o excesso de positividade, é uma queima, um superaquecimento, entendeu? É por isso que a gente fala que vem do neuronal, vem do próprio autoimune, que é o exagero daquilo que ele se vê numa carga, né? Se tivesse numa carga elétrica, deu tilt, né? Não, eu achei interessantíssima uma coisa que ele diz, que essa violência neuronal, ela leva ao infarto psíquico.
É totalmente dentro do cérebro, não é uma questão que vamos lá fora. E eu acho interessante a gente também trazer isso que a gente conversou, da questão do ser vivo que antes nos atacava. Antes existia um outro ser, seja uma bactéria, seja um vírus, era um outro ser na natureza. E que não, agora nós mesmos estamos nos atacando. Então, quando vem autoimune, é o próprio ser, já não é um outro que está sendo um ataque pra gente mesmo. E é legal quando ele fala da hiperatividade, porque a hiperatividade hoje... Você falou, né, TDAH, depressão, parará, isso tudo representa uma massificação do positivo. Então hoje boa parte da depressão é porque você não consegue alcançar o desempenho que você talvez colocaria pra você. Ou no olhar do outro, né, o olhar da vida do outro. Isso, por isso que não adianta você só tomar remédio no caso de depressão. Você tem que fazer terapia. Porque você toma um remédio, ele é um paliativo momentâneo. Ele te ajuda ali, sei lá, produzir mais serotonina, te põe normal, mas se sua visão não mudar sobre si e sobre suas anseios em relação ao mundo, você não consegue a melhora. Porque o remédio é consequência, ele resolve na consequência. Se às vezes você está numa situação que precisa tanto do remédio para que você saia daquele marasmo ou daquela atividade. E aí você está batendo de frente com a consequência. Falta solucionar a causa. Qual é a causa disso, né? Então agora a gente entra nesse capítulo 2, que é além da sociedade disciplinar. E é bem interessante porque ele começa o capítulo dizendo o seguinte, que a sociedade disciplinar que Foucault pensou não serve mais para o século atual. Então assim, ele está chutando a porta. Ele fala que não é mais isso, não funciona mais. E eu concordo com ele, porque a gente mudou de sujeito que era obediente, aquele disciplinar, vamos dizer, aquele modelo de produção linear, para um sujeito de desempenho, que é onde não é mais o externo que me responsabiliza, sim, eu que quero na produtividade ser melhor. Então você tem duas sociedades, você tem uma sociedade disciplinar, que foi uma sociedade do século XX, e uma sociedade do desempenho, que é a sociedade que surge agora com o século XXI. E que são as palavras, por exemplo, no lugar de proibição, mandamento ou lei, entra projeto, iniciativa, motivação. Se na sociedade disciplinar você não tem direito, na sociedade do desempenho, o seu poder é limitado. Se na sociedade disciplinar você sofre a coerção, então o patrão te chicoteia, o patrão te exige números e metas, na sociedade do desempenho você se agride, porque você quer entregar, porque você não pode deixar a peteca cair. Se na sociedade disciplinar, que Foucault pensava, ela gera loucos e delinquentes, nessa sociedade do desempenho você tem depressivos e fracassados. Porque começa a existir dentro de si a necessidade de produção. Porque você olha o outro que está fazendo tanto, seja um empreendedor, um microempreendedor, seja você mesmo, seja o máximo que você pode ser, PNL, autoajuda e etc. Trata muito de que você é responsável por si mesmo. E aí, a partir daí, você quer ser o melhor de si mesmo. E com isso a visão dele é essa, que a gente está buscando um desempenho tão grande que a gente se tornou sujeitos do desempenho e não sujeitos da disciplina e da obediência, que era anteriormente. Não que um seja melhor que o outro, tá? Toda análise do Han, ele simplesmente ele põe os dados no papel e cada um pensa da melhor forma. Sim, sim. E aí ele traz o pessoal, o sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. E aí ele fala também da questão de que tudo isso leva a uma depressão, né? O depressivo não está cheio, no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter de ser ele mesmo. E esse negócio me ficou pensando assim, ser ele mesmo. A gente tem sempre buscando, seja você mesmo, né? A propaganda fala isso, a publicidade trabalha através da sua originalidade, entendeu? E aí eu fiquei assim, gente, ser você mesmo. A gente está exigindo que as pessoas sejam elas mesmas o tempo todo e que isso está cansando, né? Isso está levando a um esgotamento. Não é um esgotamento, ele fala, né? É o esgotamento. Na verdade, não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço. Porque se você... Porque isso mexe exatamente com a vaidade, né? Você ser você mesmo é o quê? É eu mostrar pro universo, pra sociedade de uma forma geral, que eu sou melhor do que quase todo mundo. Uhum. Então, quando você se expõe, você quer mostrar o seu melhor. Uhum. Que é o que acontece hoje nas redes sociais, né? E aí ele fala também dessa questão da carência de vínculos, que não, o que ele está falando é de uma depressão com esse foco patológico do fracasso do homem pós-moderno, mas pertence também à depressão, precisamente à carência de vínculos, característica para crescente fragmentação e atomização do social. Então também a vertente da depressão, que é a falta de vínculo. E aí você falou das redes sociais, a gente pode voltar até naquele livro anterior, que a gente falou da questão da solidão, que é a falta de vínculos afetivos.
depressivos. Mas não é essa a depressão que ele está falando. Ele está separando a depressão daquele olhar da pessoa que não consegue produzir tudo que esperam dela e que ela espera de si mesma. Não, o que eu achei bem legal quando ele pontua? Que nessa sociedade da disciplina, qual que ela tem alguns limitantes. A produção tem tem uma limitação. Qual que é a alimentação da sociedade da disciplina? É o seu esforço. Então, você tem um nível produtivo, você avança em determinado momento, mas chega em determinado momento que você não quer mais, você está cansado, né? Na sociedade do desempenho, como não existe limites, a produção ela é muito maior. Porque você se obriga a fazer, você quer entregar, porque você quer vencer. Isso mesmo. E agora também, se você pensar, a gente pode levar essa visão que é interna do cérebro, interna do fazer, pro social no modelo anterior e no modelo de hoje. Antigamente, no mercado de trabalho, quem estava no ambiente de trabalho estava ali. Voltava para casa, era casa, não tinha. Existia muito claramente a separação. A separação de estou trabalhando e estou em casa. Não existia WhatsApp, não existia chefe te cobrando à noite, você batia o horário de trabalho que chegava e saía, e o seu cérebro, mecanicamente, pela sociedade estar separada, você, mudava e vivia em casa, o seu ambiente de casa. Como hoje a gente não tem mais separação de trabalho com vida pessoal, trabalho com lazer, com descanso. O lazer já é o próprio trabalho. A gente não tem mais essas vertentes sociais. Já parou pra pensar? Então, nesse livro, depois que eu comecei a ler, sim, que tudo que a gente faz tem que resultar num trabalho, tem que resultar numa entrega. Você não precisa do seu chefe te cobrando à noite, porque você mesmo acorda de madrugada pensando, eu devia ter feito assim, eu posso fazer assim, porque eu vou entregar assado. Mas você percebeu que a sociedade antes não fazia isso, porque o pai, que era o que trabalhava, o homem que trabalhava, voltava para casa e deixava lá os problemas. A gente hoje é 24 horas vezes 7. Porque ele não era parte do problema. Então, ele estava numa empresa para entregar o que o chefe mandava. Hoje, não. Hoje, você está numa empresa para entregar aquilo que você acha que tem que entregar. Porque você é o intraempreendedor, aquele que empreende dentro do ambiente, né? Então, a depressão, ela vem não porque você tem que fazer para si, mas porque você tem uma pressão de desempenho. Agora a gente tem o agressor e vítima sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Então, por exemplo, eu mesmo já fiz curso de gestão de tempo. Para quê? Para otimizar o máximo de atividades dentro de um pequeno espaço de tempo. Porque um dia de 24 horas não é suficiente. Para quem quer correr uma ação silvestre, que é o meu caso, para quem tem 2 filhos, para quem de alguma forma quer ser uma boa esposa, para quem quer trabalhar da melhor forma possível e para quem inventou um projeto de podcast que precisa ler um livro a cada 15 dias. Olha, eu não vou falar muito disso não vou citar, né? O pessoal começar por aí. E eu lembro do poder da ação que a gente falou e que ele sugere que faça-se um cronograma para que você esteja assim, crescendo e produtivo em cada uma das áreas. E aí tem o social, aí tem a vida pessoal, tem a vida espiritual, tem a família. E quando eu olhei aquele cara, eu achei ok. E realmente, quando eu parei e vi, eu faço isso na minha vida às vezes, mas às vezes vai num fluxo do acaso, que o acaso também vai acontecendo e vai resolvendo. E aí eu fiquei pensando naquele do poder da ação, faça um cronograma da sua vida. Meu querido, você não é uma mãe solo, que tem a sua rotina que às vezes quebra a porta da sua casa, às vezes o filho fica doente, no meio da semana você tem que botar um check-up seu e do seu filho. Então, assim, por mais que você organize a sua vida, e a gente vai buscar organizar, vem o caos e vem a alteridade, que é aquilo que te quebra, né, o modelo, e você vai vivendo aquilo e tem que saber lidar naquele caos. Não, então, isso que é interessante, porque o que o Han diz? Que você está numa sociedade de desempenho em busca de liberdade. Mas isso é extremamente paradoxal, porque você está preso pela sua agenda, preso pelos seus compromissos, preso pelos seus projetos, e isso não te dá liberdade. De viver o ócio. E no ócio você ter criação. Que aí é o que a gente vai pro próximo capítulo. Que é a questão do tédio profundo. O tédio profundo. Eu me lembrei do quê? Do Dominique de Masi, que quando a gente tá no tédio, quando a gente tá no ócio, é que a gente consegue ter insights, né? E o mais legal, isso mesmo. E o mais legal desse capítulo é que ele diz o seguinte, que ser multitarefa não é um progresso da sociedade. Desculpa, lá no Poder da Ação eu disse que eu era, não sou mais. Não, eu continuo gostando do Poder da Ação, tá, gente? Eu tô brincando, que eu falei que eu era do multitarefa e deixei de ser. Tá. Assim, eu tô brincando nesse sentido porque é como se ele mostrasse que ser multitarefa é negativo. Ele fala que a gente volta até a ser mais animal. Ele diz o seguinte, que no estado animalizado, quando você tem uma caça, que você precisa comer aquela caça, primeiro você tem que tomar cuidado para você não ser comido, você não se tornar comida. Você tem que olhar os seus
filhos por onde eles estão. Isso é um animal. E você tem que estar atento e alerta o tempo todo. Então, ser multitarefa nos aproxima mais do ser humano animal. Porque se você perde o poder contemplativo, você se diferencia, você se iguala. Porque o que te torna diferente dos animais é o seu poder de raciocinar, de pensar. E na multitarefa, quando você faz a roda girar e vira um hamster sem parar, o que acontece? Você não pensa, você em determinado momento está ali no piloto automático. E aí agora eu vou entrar com um podcast do Brain Power que eu ouvi, que falava da diferença entre ser multitarefa e ser concentrado, que é o foco, né? O que acontece? Quando você é multitarefa, isso é muito válido para a produção daquilo que você não precisa pensar. Vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz. Observa o outro, chega aqui, cuida do filho. E aí, quando você está numa logística de produção, multitarefa é perfeito. Agora, quando você está precisando criar, mudar, inovar, sair de um modelo que é criar um insight, fazer algo novo, que é o que empreende, que é o que muda as startups, que é o que a gente inova em processos, a gente precisa ter um outro tipo de trabalho, um outro tipo de mente, um outro tipo de produção, que é o ócio, que entra aí o tédio, que entra o contemplativo. A gente tem que dar espaços de devaneios, espaços do não fazer, né? Que o filósofo, o que pensa, o que né, vai buscando sobre a sociedade, ele tem que introjetar extremamente conhecimento e dali gerar alguma coisa. Então, assim, eu trago essas duas visões. Ser multitarefa quando você precisa produzir e resolver algo, que é quase que um piloto automático, como dirigir um carro. Você já não observa mais tanto o que você faz, né? Em passar marcha, etc. E o insight, a inovação, ela vem de quando você para e se concentra. Que aí eu entro com a questão da presença, da meditação, do estar plenamente naquele momento. Que é como uma criança que brinca, que é quando você está apaixonado, quando você tem aquela paixão de fazer aquilo. E aí nesse momento você tem um tesão, vamos dizer assim, né? Da pulsão vital, que te leva àquilo e que você realmente consegue inovar. Isso é interessantíssimo, que ele diz o seguinte, que a cultura, ela pressupõe um ambiente onde seja possível uma atenção profunda. Você precisa dessa atenção. E ele lembra de Walter Benjamin, a gente como comunicador cansou de ler Walter Benjamin, e ele chama esse tédio profundo como um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, vamos dizer que é quando a gente descansa, que o nosso sono chega naquele REM, né? O tédio profundo constitui o ponto alto do descanso espiritual. E aí não tem como não lembrar de meditação. É verdade, só voltar aqui rapidinho no Walter Benjamin, Júlia, que ele diz o seguinte, que a pura inquietação, ela não gera nada novo. Então, quando você só está inquieto, você não tem aquele pássaro onírico chocando o ovo da experiência, você reproduz e acelera o que já está existente. Você vai no rebanho, né? Você vai junto. Você vai junto. Então, desculpa, só para destacar isso que você falou que é legal, né? Que o sono, ele traz o descanso físico. O tédio, o descanso espiritual. O tédio profundo. E aí, muitas vezes, quando você está muito cansado, por mais que você tente dormir, você não descansa. Se você fizer uma meditação, às vezes traz mais resultado de descanso físico, mental, do que dormir. Porque você já não tem mais essa base do sono, entende? É legal a gente ver, ele fala nessa questão bem de ócio, do não fazer, mas que o não fazer que te gera alguma coisa, né? E ele traz a questão do dom de escutar, que a gente da comunicação também vê tanto isso e falta tanto na sociedade, né? Eu tô aqui ouvindo a Adriana e ela tá me ouvindo, e aí a partir disso, muitas vezes o que a gente tá programando de falar muda, porque quando a gente ouve o outro, quando a gente percebe o outro, né? Quando a gente está presente, aquela conversa gera uma terceira coisa. Então o dom de escutar, ele não existe mais. Ele tá... Fugiu. É luxo hoje. Tem uma coisa bem legal que ele coloca aqui, que ele elogia Cezanne, que ele tinha uma contemplação profunda. Em determinado momento ele dizia que conseguia ver o perfume das coisas. Mas aí eu achei muito exagerado. Eu acho que ele devia estar muito chapado. Não, eu acho que não fala que ele tá chapado. Eu acho que isso é um nível de contemplação, assim, pra mim, que não existe. Você é capaz de ver perfume. Olha, eu acho que ele cheirou muito Durex. Olha, você já acabou com... Ele ainda tá vivo, hein? Olha lá. Eu acho que é chegar a um ponto que você se conecta completamente ao que você tá... do ambiente na presença. Por isso que eu acho que é tão legal essa comunicação com a natureza, né? Que existem
religiões e xamanismo, etc., que trabalha com isso, com essa conexão. Então é uma conexão tão forte que ele chega a sentir o perfume, porque ele se conecta a tudo aquilo. Gente, eu vou levar a Adriana pra esse mundo. Não, eu acho que a pessoa tá muito drogada. Mas, enfim, é uma conexão muito forte que chega a contemplar e estar. É um estado contemplativo. Mas é como Nietzsche diz, né? Que essa sociedade, como nos falta repouso, ela tá caminhando para uma nova barbárie. E é verdade. Você pega uma pessoa estressada, ela tá tão sobrecarregada, ela tem tanta coisa para fazer, que se você diz alguma coisa que ela não gostaria de ouvir, ela late pra você, né? É verdade. Já tá na reação de contra, né? Do diferente. E olha, eu acho que vale trazer uma coisa que eu tava com isso na mente faz um tempo e eu não te contei. E eu vou contar aqui no podcast de uma vez pra todo mundo. Quando você vai nos brinquedos da Disney, um que tá muito sucesso, que é o novo dele, do Pandora. E aí, assim, você pega uma fila enorme que as pessoas vão lá viver segundos do brinquedo. E aí, assim, nossa, é um novo filme do Pandora, do filme e tal. Vamos lá, você chega lá, você entra numa máquina de tudo tecnológico. Pela tecnologia, eles fazem o mesmo ambiente. É uma tela enorme em que você imita montando num dragão lá. E aí você fica com a tela próxima de você, que sai uns pinguinhos, que sai cheiro, que sai toda a sua conexão com a natureza. Você sente o cheiro da mata, se sente voando e tudo. Então eu observei que terminei daquilo, eu saí de lá triste. Por quê? Porque você usa de mecanismos tecnológicos pra ter uma conexão com a natureza. Nossa, que profundo. Eu saí dali e falei, nossa, que triste. A gente chegou ao ponto de gastar um dinheirão, milhões, uma fila de 2 horas pra você ficar segundos conectado com a natureza. Se eu tivesse acampando com meu filho, eu teria vivido muito mais forte tudo isso. Teria tido a mesma intensidade sem precisar dos mecanismos de tecnologia. Não sou contra a tecnologia, pelo contrário, sou muito a favor da inovação. Mas eu gasto milhões para que as pessoas tenham uma experiência de segundos na conexão com a natureza. Ixi, agora eu fiquei sem resposta, me deixou muda. Você entendeu? Entendi. É isso que eu fico, meu Deus. A gente pode usar todo esse nosso conhecimento, mas para uma outra vertente que ajuda a medicina, inovação. Mas a gente vai, gasta para fazer a conexão, precisa se sentir dentro da natureza. Ok, gente, aí tudo bem, não precisa das drogas para isso, mas vamos tentar fazer uma parceria em conjunto. Eu não preciso fugir dela. Daqui a pouco eu não tenho mais a natureza para fazer essa conexão e nem tô lembrando mais de acampar com meu filho. É, porque você tá matando a natureza. No capítulo 4, Vamos. Vida Ativa, Hannah Arendt é a próxima vítima do Han. Vamos lá, lascá-lo. Não, porque ela trata, quando ela fala, ela até concorda com a vida contemplativa, e o Han diz que ela faz isso sem querer, que em determinado momento ela escorrega e chega na conclusão que deveria chegar, que é preciso ter uma vida contemplativa, mas Hannah Arendt, ela trata sobre a vida ativa. Então, como ela trata o tempo todo sobre a sociedade do trabalho, que ela aniquila toda a possibilidade de agir, ela gostaria que o ser humano agisse, mas não necessariamente que essa ação se tornasse, tivesse o trabalho como resultado final. Então, ela cria o conceito de animal laborans, que seria um animal trabalhador. Quando Hannah Arendt ela fala desse animais laborans, que é um animal trabalhador, então diz o seguinte, que esse animal laborans, ele não corresponde a essa sociedade do desempenho de hoje. Por quê? Porque esse homem pós-moderno que trabalha, ele não abandona a sua individualidade ou seu ego para entregar-se ao trabalho ou a um processo de vida anônimo da espécie. Não, ele se mantém na sua individualidade. Pelo contrário, ele tá tão narcísico e tanto ego que ele se dilacera pelo próprio ego. Porque ele não faz parte do todo. Então, assim, como ela diz que você acaba sendo passivo nesse ambiente do trabalho, aí o Han disse, o homem atual, o homem pós-moderno, ele pode ser tudo, menos passivo em relação a esse trabalho. Então, só que tem um outro problema, que esse homem pós-moderno, ele está totalmente isolado. Então, todas as atividades, elas vão para o nível do trabalho, isso cria uma agitação nervosa. Então, você não consegue crescer, você não consegue melhorar. O que eu quero dizer é o seguinte, que o eu pós-moderno, ele está isolado. Sim. Já que ele está isolado, tudo é obsoleto, tudo é muito rápido. Então, até lembra um pouco da modernidade líquida do Bauman, que vai ser um livro daqui a 3 ou 4 podcasts que a gente deve fazer. Porque tudo é transitório. Tudo sendo transitório, nada te satisfaz.
Então, a sociedade de pós-moderna do desempenho, ela reduz a todos e exclui as pessoas. E desnuda a vida. Ele fala, eu achei interessante essa visão de desnuda a vida. Ele traz também isso, ó. Também as religiões, enquanto técnica da morte, suprimindo o medo da morte, produzindo um sentimento de duração, tornaram-se obsoletas. Porque a gente está muito mais no fazer, quase que inconsciente, quase que não, totalmente inconsciente de ser. Então até mesmo a questão da morte já não está sendo mais um parâmetro para a gente pensar, idolatrar ou viver a vida. Porque a gente está tanto no piloto automático do fazer que não estamos sendo seres humanos, vivendo em sociedade, observando o estar também. Porque É a dúvida filosófica do Joãozinho, né? Será que eu tô só vivendo ou existindo? Meu filho, com 12 anos, fica postando isso nos grupos sociais, ele tem alguns grupos, e ele bota a foto dele, né, fazendo uma careta e tal, e eu olho, e ele, será que eu estou vivendo ou existindo? Essa frase dele, ele tá sempre colocando. E será aí, que eu estou vivendo ou só existindo? E aí, vale, porque às vezes ele vai dormir, eu falo, e aí, filho, hoje você viveu? Ou existiu, valeu a pena o seu dia? Então, e às vezes essa conexão dele é do produzir. Já estamos inserindo nas crianças o fazer como parte de uma existência. Porque você não permite as crianças terem tédio. Eu vejo a Mandinha tem 4 anos e eu vou começar a me policiar em relação a isso. Ela faz balé, faz natação, tá no inglês na escola, tem a própria escola que ocupa o tempo dela todo. E aí quando o Matheus nasceu, eu precisei tirar ela de algumas atividades porque eu não tenho tempo pra levar, pra administrar. E às vezes ela fica ali à toa brincando de boneca e eu angustiada. Por que ela tá brincando só de boneca? Até que eu levei uma chamada da minha sogra, que é pedagoga, e da minha mãe, que criou 3 filhos, entende muito de educação, dá aula para mais de 30 anos, e as duas dizem assim, ela precisa desse tempo livre para exercer a criatividade. Claro, ser o que ela é, para depois contar a história aqui que eu fazia na infância. Eu vou te levar um pouquinho para a pedagogia Waldorf. Quando você conhecer, vai mudar seu pensamento sobre o fazer, né? Também vale a gente conhecer, que depois a gente vai ter sobre Maturana, que fala dessa biologia do amor, que traz... Tem um livro maravilhoso chamado Amar e Brincar, que são fundamentos esquecidos do ser humano, é o subtítulo dele. Realmente a gente esqueceu do brincar, porque o brincar é o fazer sem nenhum objetivo de... E aí, quando eu for mais adulta, eu vou lembrar daquilo que eu brinquei, daquilo que eu vi. Eu vivia horas brincando de boneca. Eu chegava a ver a noite chegando e eu tava brincando de boneca. Imagina se a gente coloca uma produção tão grande e o conhecimento que ela precisa ter e que não vai existir quantidade de horas na vida dela para ela aprender todas as línguas que ela deve para ela ser o ser que se espera dela quando ela for adulta. Mas esse é o problema, é a sociedade do desempenho, é o ser que se espera dela. Agora eu tenho que mudar totalmente a abordagem. Por ser que se deixa ser agora. Ela tem que ser o que ela se sente mais confortável sendo. Na verdade, ela tem que ser criança no momento. No momento de ser criança, mas enquanto adulto, de que forma que eu vou ser feliz fazendo 1000 coisas ou não. E se ela já tiver 8.000 coisas pra fazer agora, quando ela for adulta, qual é a lembrança que ela vai ter da infância? Não, já vai estar esgotada, já vai estar cansada. Vai chegar morta. Cheguei aos meus 18 E o meu anos filho falida. que fica perguntando se tá vivendo ou existindo, eu tenho que colocar ele pra fazer mais algumas coisas. A gente vai trabalhando essa dualidade na educação. Então, mas é porque o que o RAM me deixou inquieta é isso. Que a sociedade do trabalho, que essa nossa sociedade do desempenho, elas não são uma sociedade livre. Porque a liberdade que se fala que a pessoa tem de ser, quando se cobra demais pelos modelos de autoajuda e PNL, faz você pensar que você está sendo menos do que é. Por isso que o nosso podcast tem esse objetivo de quebrar. Pensando no desenvolvimento humano, mas não é aquele olhar, seja você o máximo que você pode ser de você mesmo. Ok, pensamentos positivos o tempo todo na cabeça, vale a pena para você produzir naquele dia. Mas se você não questionar aquele ser que você está sendo, até onde você pode ir, ou quanto você pode produzir, ou o que você quer ser... Se você não pensar no momento que você está agora e que você pode morrer a qualquer momento, não te dá sentido de vida, né? Então, Arendt, finalizando esse capítulo, porque a gente tem mais pelo menos 3 aí pela frente, que são interessantíssimos, ela acaba falando na linguagem contemplativa, que é o que Han diz, que ela fala sem perceber. A crítica de Han a Hannah Arendt, não que ele não concorde com outras coisas, tá? Mas especificamente o animal laborantes, que é o homem que trabalha, é que ela não conseguiu perceber que com a perda da atividade, da capacidade contemplativa, que o ser humano virou histérico e nervoso dentro de uma vida extremamente ativa moderna.
porque na verdade não deixa, o que ela está dizendo não se contrapõe, pelo contrário, agrega do primeiro capítulo, que é a violência neuronal. Porque se a gente não dá o espaço de contemplação, de observação do ser como si mesmo no ambiente, ele dá o tilt. E o tilt, na verdade, é o pedido de socorro, né, interno do ser humano, da sociedade. Que aí, quando ele fala no capítulo 5, Pedagogia do Ver, que ele cita Nietzsche, que é justamente o esforço de revitalizar essa vida contemplativa. E a gente lembra das viagens. Qualquer pessoa que você chega, sei lá, no Arco do Triunfo na França, agora na pobre da igreja que acabou pegando fogo, na Notre Dame, ou na Torre Eiffel, enfim, qualquer lugar que você chegue, você pode olhar para o lado, e às vezes você mesmo faz isso, você tira a foto, você posta e se manda. E é muito difícil você pegar pessoas que param, olham, analisam, assim, veem a importância histórica, efetiva daquele monumento. Porque você não tem mais tempo. Às vezes você faz uma viagem de 20 dias para a Europa e você visitou 10 países. E assim, quantos países de fato você conheceu? Quanta cultura você viveu? Eu gosto muito, quando eu viajava, desde criança eu gosto desde meus 12, 13 anos, eu gosto muito de caminhar nas cidades. Eu, criança, né, fui pra Balneário Camboriú com meus pais, a minha irmã não tinha ido nessa viagem, e aí eu falei, pai, me dá o endereço aqui que eu quero conhecer a cidade, e qualquer coisa eu volto, que aí ele anotou o endereço, e eu caminhava quarteirões, e caminhava, e aí quando eu fui passando, eu falei, nossa, olha o McDonald's, aqui também tem McDonald's. Eu queria ver a cultura do local, que pra mim era uma cidade completamente diferente, sendo um estado, né, de Brasília até ali, e aí eu observava, e caminhava, voltava, enfim, eu gostava muito de sentir gente. Eu gostava de sentir o povo. E aí o que vale também trazer dessa experiência faça essa experiência na sua própria cidade. Comece a olhar, porque a pedagogia do ver, eu percebi muito isso, que é o que a gente ensina a ler, a gente ensina a escrever. E como é que ensina a olhar? O que é o ensinar a olhar? É o contemplar. Pega um final de semana, pega um feriado na sua própria cidade e passeie com ela como se você fosse o turista. Porque se a gente é turista, a gente está com um olhar muito mais aberto, querendo ver. Com as redes sociais e com os selfies, você acabou de dizer que não. Estamos perdendo até isso quando a gente viaja. Se a gente está perdendo isso, que é o olhar, nos momentos em que a gente se preparava para isso, imagina então na rotina, que é ver uma árvore que se modifica com as estações. Aqui em Brasília a gente tem muito dos IPs, que faz a gente trazer esse olhar pro tempo. Então, fica aí uma dica, que é olhar a sua própria cidade como... Com olhos de turista. Com olhos de turista. Viver a vida com olhos de turista, né? E é legal que você falou nessa questão de aprender a ver, porque quando você aprende a ver, você deixa o outro também se aproximar. E quando você se aproxima do outro, você também para ouvir. E isso aqui retrata a Adriana todinha, que é a questão do bate e volta. Não tem... Só assim, bateu, levou, falou, reajo. Assim, é extremamente espoleta, né? Porque, e ele diz o seguinte, quando você tem uma atenção profunda e contemplativa, você não reage imediatamente a nenhum estímulo. Então, você não vê um sanduíche, você vai querer comer aquele sanduíche. Então, assim, acredito até que para a compulsão alimentar seja uma alternativa, essa vida mais contemplativa. Mas eu acho que vale também a gente entrar, que aí entra a parte da ira, que é, na verdade, a pulsão da mudança. Você pode não reagir num estímulo, ok, você tá andando, você vai vivendo, por exemplo, vamos dar uma experiência de namorados, tá? Aí ele fala uma coisinha, te incomodou, ou um marido e tal, nas relações, ou uma amizade e tal. E aí você percebe o outro, não reage, porque sabe que aquilo não é pessoal, aquilo é dentro da experiência dele. Ele rebateu. Quem sabe aquele ser não tá vivendo um problema em casa, não tá legal com a esposa, não tá bem com o filho, ou com... Enfim, acabou de chegar de viagem, um chefe que acabou de chegar de viagem com mal-humorado. Você imagina que o aeroporto tava horrível. Então, assim, quando você não reage àquilo que você recebe na hora, o contemplativo é porque você coloca no contexto. Então, ok. Mas quando tem a ira, e ele traz isso, eu vou trazer esse pedaço do livro, ó. A ira é uma capacidade que está em condições de interromper um estado e fazer com que se inicie um novo estado. Aí, ok. Você também tem que ter esse sentimento de estímulo e a ira que ele oferece, e não a irritação, porque irritação não muda. E ira, sim. A ira, quando você tem uma ira, é uma reação. E aí você não precisa ser o bate-volta, porque você está contemplando e está entendendo o contexto do mundo que você está. Seja a natureza, seja as outras sociedades, seja os amigos em casa, na escola, no trabalho. A ira é necessária. Não significa que você tem que virar. Aí que tá, que eu acho interessante, que é o excesso de positividade. Não adianta a gente comunicação não verbal, positiva, o tempo todo zen. Ok, budismo, ok, impermanência, deixar as coisas. Mas, inclusive,
Buda fala disso da ira, do sentimento da ira. A ira existe e ela é necessária. É as nossas sombras que também rebatem e nos tornam vivos, né? Quando o Han ele traz a questão da ira, é porque ele diz que hoje você se irrita e você se enerva, isso é uma constante na sua vida. Mas ele precisa da ruptura. E a ira é quando você explode e rompe pra criar. E eu fiquei pensando, esse cara deve estar muito irritado com a sociedade. Porque é um filósofo defendendo a ira. Pelo contrário. Pra mim, não cabe isso aqui na minha vida. O que eu tento o tempo todo é respirar fundo e vamos seguir. Respirar fundo e vamos seguir. É isso que eu busco. E ele não, a proposta dele chegou um momento que não deu, chuta a porta. Mas aí que tá, é a estafa que pode virar várias questões de viver, seja do imperativo, seja do depressivo, etc. Por exemplo, ele diz que irritação, que tem pessoas que têm irritação. É o bate-volta, que é uma irritação, que não vai gerar resultado nenhum, porque você irritou, e aí depois você vai pedir desculpa, e aí você irritou, você vai pedir desculpa, e você não vai melhorar aquela relação. Aí ele diz, a irritação está para a ira, como o medo está para a angústia. E ele diz que é isso mesmo. Quando você fala que você excesso de positividade, que você vira uma máquina positiva, tanto o homem quanto a sociedade, eles se transformam numa máquina de desempenho autista. Então, talvez seja muito importante esse momento de você parar, repactuar, talvez não explodindo, mas que você pare, repactue e siga. A ira é quando você para com aquele momento que você está vivendo, aquele modelo, e fala, eu não quero esse modelo mais. Porque você observou, observação participante, certo? Não, você tá junto ali no meio e você fala, deu uma ira. Ok, você não vai reagir como boazinha. Às vezes a ira, o não, ele fala, a ira nega o todo. Então é quando você traz uma ira e você não quer mais aquele modelo. E dentro dessa sua metáfora aí da pilha, que tem o positivo e o negativo, tem a parte que é o seguinte, o positivo é positividade, negativo, negatividade. Se o positivo te manda seguir, te manda avançar, a negatividade em algum momento fala, não para. Então ele defende esses momentos também de que eu vou falar, eu paro, eu quero parar. É o stop na minha vida. Não é eu não consigo prosseguir, é diferente. Então e às vezes eu parar, mas de forma consciente. Sim, você escolhe. Eu poderia até ouvir mais podcasts, aprender mais. Não, agora eu quero ouvir música. Agora eu quero estar no silêncio. Então, não importa que você tenha mais capacidade, você tenha mais energia dentro de você. Você tem que escolher, às vezes, a parada. O não fazer. Né? O não fazer. E no capítulo 6, o caso de Bartleby. Você consegue, Adriana. Eu consigo, porque a minha língua ela enrola. A gente já tentou falar o nome dele? Vamos lá. Ele é um relato de Melville e é uma crítica muito grande ao capitalista. Ele é um advogado de Wall Street que está trabalhando, está produzindo, está indo, está vindo. Em que determinado momento ele fala que ele prefere não fazer. Então, é a escolha desse personagem dentro dessa crônica que prefere não fazer. Ele fala da folha em branco, né? Da folha em branco. E ele cita também, ele lembra também do artista faminto de Kafka, que não está carregado com muitas ilusões. Então, assim, no capítulo 6, a gente vai passar por ele rapidinho, que é o caso Bartleby, ele traz duas crônicas. Ele faz um resumo da crônica de Melville Bartleby, que é o cara que prefere não fazer. Ele é um advogado de Wall Street. Em determinado momento, o chefe manda ele faz uma coisa e ele fala, I prefer not to. Eu prefiro não fazer. E o artista tem fome do Kafka. Então, vamos deixar pra vocês lerem isso, não vamos contar, sem spoiler. Sem spoiler hoje, a gente tá fazendo resumo de livro sem spoilers. E aí a gente vai pro último capítulo, que eu gostei demais dessa referência dele. Chama Sociedade do Cansaço, que é o fechamento, né? Inclusive. E aí ele fala da questão do doping, né? Uau! Se o doping fosse permitido também no esporte, decairia para uma concorrência farmacêutica. Oi? Se a gente tem uma concorrência humana de produção, de desempenho, né? Imagina entrando no doping como seria uma questão, vamos dizer, né? De produção do melhor produto, que vai te dar o melhor desempenho. Alô, Brasil, alô, mundo. Uau! Esse capítulo ele poderia chamar de Sociedade do Cansaço e Esgotamentos Excessivos.
porque essa nossa sociedade, ela tá esgotada excessivamente. E em determinado momento ele traz um pouco de solução, porque no livro, uma das coisas que ele reclama da Hannah Arendt é porque ela faz todo um arrazoado sobre o homem que trabalha, mas ela não traz uma alternativa. Então, ele busca trazer uma alternativa. Que é quando a gente falou lá no começo do podcast, dizendo, calma, que no final ele vai trazer uma positividade. É aqui nesse capítulo, né? Que é uma alternativa, né? Para essa questão da sociedade do cansaço e desse infarto psíquico, né, que a gente tá tendo. Aí ele fala do excesso da elevação do desempenho que leva ao infarto da alma. Então, como trazer essa alma de volta, né? Como trazer a alma como um ser humano de novo nesse corpo que tanto busca só desempenho, né? Porque o cansaço, ele traz um outro conceito que ele chama de cansaço fundamental, que é um cansaço com empatia. Então, eu faço, eu busco, mas ao mesmo tempo eu abro um caminho para olhar o outro e permitir que o outro me olhe. Eu saio do homem do isolamento e passo a ser um homem mais social. Que aí é a inspiração, que é quando surge o espírito dentro desse próprio ser. É trazer sentido à vida. É trazer sentido até mesmo a esse desempenho. Então, eu quero fazer, eu vou fazer e eu tô com tais e tais e tais desafios. Pra quê? Ao menos eu tenho que saber pra que eu tô me esforçando tanto. Com certeza. E qual é o objetivo? Uma visão maior, trazer visão. A gente só tem meta. Cadê a visão? Trazer a visão, que é uma amplitude, e pensar, se eu morresse hoje, se eu morresse daqui a 20 anos, eu tô me sentindo plena no dia de hoje? É engraçado, eu vou trazer uma experiência pessoal aqui, pode? Pra fechar esse pensamento. Quando eu era criança, eu acreditava na superstição, que dizia que todo primeiro dia do ano, tudo que você fizesse naquele dia ia repetir o ano todo. Então, eu chegava dia 1º, que é feriado, né? E eu já me programava pra fazer tudo que eu gostava para que aquilo se repetisse o ano todo. Visão infantil, visão da criança que acreditava naquilo. Então, eu comia chocolate, andava de bicicleta, andava de patins, comprava a revistinha da Turma da Mônica, eu fazia tudo que eu queria. Eu via minhas músicas que eu mais gostava, imitava as paquitas, fazia tudo. Tudo que a infância... Imitava as paquitas. Tudo que eu queria na vida. O ouvinte consegue saber exatamente em que contexto ele está inserido na idade da pessoa. Dançava, fazia tudo que eu queria. E terminava o dia morta de cansado, tinha vivido tudo aquilo porque eu queria que aquilo tudo se repetisse, né? E aí é interessante que isso, de uma certa forma, ele permeia o meu pensamento hoje. Não desse jeito de ser, mas toda vez que eu penso, e se eu morresse amanhã? É um pensamento meu. Até o Facebook me lembrou de memórias que eu já fiz isso. Se eu morresse amanhã, eu tô feliz com o dia de hoje? Eu tô feliz com a pessoa que eu fui? Significa que eu não briguei com meu filho? Briguei pra caramba. Significa que eu vivo a vida de uma forma em que ela tenha o sentido do que eu tô fazendo. Se eu tô trabalhando, eu tô X horas no trabalho, aquilo tem que me dar sentido, porque amanhã eu posso não estar aqui. E dentro dessa... Isso é perfeito, porque dentro dessa sociedade da positividade, a gente perde o sentido. E tá ok você ficar sem fazer nada. Tá ok você parar, reservar um tempo do seu dia para simplesmente fazer nada. Porque as grandes produções culturais e artísticas, que é o que nos ajuda a evoluir enquanto sociedade, elas são feitas a partir desse não fazer nada. Que muitas vezes eu vou trazer um pouco da cultura. A gente só tem cultura porque a gente se aprimora desse conhecimento do mundo. O animal não faz cultura. Não. E se você faz tudo rápido e ativo, você não gera cultura. Você não muda. Você só repete desempenhos físicos e produtivos daquilo que se espera na sociedade. Então, assim, já no finalzinho, né? A gente não pode falar já no finalzinho, que as pessoas desligam quando a gente fala já no finalzinho. Já no comecinho? Então, ele acaba com a Hannah Arendt. Eu acho que é inveja. Meu Deus. Nossa, me desculpa, viu, sociedade? Não vou deixar não essa parte do livro. Aí você tem que falar que nada como uma jornalista. Pra dar a percepção dela e acabar com o livro. Imparcialidade é horrível, gente. Não existe parcialidade de jornalismo. Não existe. Não. No mundo, né? Cada um vê as coisas do jeito que ela... que a própria experiência fala, né? Claro. Então tá, vamos lá. Você falou na sua questão da sua experiência, né? Que você fazia tudo em relação... Pensando que um dia podia morrer, que queria dar sentido àquele dia, né? Sentido onde está vivendo. Então, óbvio que significa que você vai sair do emprego, querer toda a vida. Não é isso, né, gente?
Ela dá sentido no sentido de estar feliz no que tá fazendo. Então, e não é uma felicidade o tempo todo também, né? É outra história. Então, fica aí, hashtag fica a dica. Na sociedade de desempenho, nós estamos inseridos, é impossível não ser. A não ser que a gente vire um ermitão e vá para outro canto, né? A gente tem que tomar cuidado justamente com as nossas escolhas. Sim. Porque é o nosso poder de escolha que nos diferencia do animal. É o nosso poder de criar, né? Que é a cultura que faz a diferença e que a gente pode modificar o que a gente vive. É isso aí. Obrigada! Fechou. Entendeu? Não, a hiperestesia imunológica não admite qualquer hibridização, não entendi nada. Hiperestesia eu acho que assim, toda vez que você tá lá, você não entra e faz parte, é como se fosse uma água que se mistura e faz parte daquele ambiente, você não se modifica, não se, entendeu? Junto com o ambiente, você fica lá produzindo. Eu acho que é isso. Esse livro não é fácil, não. Não é, não.